Mulheres que têm endometriose suspeita ou já confirmada sabem que o tratamento da doença, por vezes, pode ser cirúrgico. Pode ser necessário operar a endometriose. Porém, isso nem sempre é a melhor opção. Existem várias coisas a considerar para a gente decidir se a mulher vai se beneficiar de fato da cirurgia ou não. Se você está nessa condição, eu recomendo que assista com calma esse vídeo até o final, que eu vou explicar quando a cirurgia é de fato necessária. Bom, esse é um assunto super recorrente na minha prática diária, né? Como especialista em endometriose, a gente atende com frequência essas mulheres e muitas vezes eu sou consultado para segunda, terceira, quarta, já foi a quinta, sexta opinião por vezes, para dar um parecer em alguma situação em que a mulher fica na dúvida com relação à real necessidade ou benefício de uma cirurgia indicada. E no Brasil, infelizmente, que é o país da desigualdade, da disparidade, a gente vê situação de um extremo, mulheres que têm clara necessidade de serem operadas, têm dores insuportáveis, piora significativa da qualidade de vida e que dependem do SUS e não têm acesso à cirurgia, e na outra ponta, nos melhores hospitais aqui de São Paulo, das grandes capitais, mulheres sendo operadas de endometriose sem necessidade. Isso é uma realidade e para reforçar a importância desse assunto, eu queria comentar como eu sou muito ligado ao Einstein, o hospital que eu mais atuo, que eu mais tenho vínculo, e o Einstein é líder, além de ser o melhor hospital da América Latina, ser o único que está na lista dos melhores do mundo, o Einstein é o líder na área de ética em saúde, de compliance, e tem um rigor muito grande com tudo que acontece lá dentro. E o Einstein nos mandou um e-mail mudando o processo, a regra para o agendamento cirúrgico de cirurgias de endometriose. Eu vou mostrar aqui, inclusive, o e-mail que a gente recebeu para falar dessa situação, porque a preocupação é que muitas mulheres são operadas e tem que tocar o dedo na ferida. O que está por trás é que existe sim um conflito de interesses, muitas vezes do profissional médico, com o aspecto financeiro do ganho sobre o procedimento da cirurgia realizada. Então, mais uma vez, de um lado, mulheres dependendo do SUS, sofrendo sem ter acesso a cirurgias totalmente necessárias, e por outro lado, isso acontece, é uma preocupação do Einstein de ter restringido mais as regras para que seja possível operar uma paciente de endometriose lá. Infelizmente, a gente sabe que nem sempre a qualificação acadêmica do profissional é acompanhada de um alto nível de ética, porque a gente sabe que existem profissionais e profissionais e é uma realidade que, por vezes, o interesse financeiro do profissional pode prevalecer. Eu, para quem já me conhece, acompanha aqui no canal, sabe que eu sou muito transparente e falo realmente o que precisa quando eu acho necessário. E, de fato, a gente que é cirurgião ganha muito mais operando do que atendendo consultas. Porém, obviamente, tem que operar quem tem necessidade de fato. E se sabe, tem algumas figuras carimbadas aqui em São Paulo, por exemplo, que são professores, né, que dão aulas disso nos congressos, falam exatamente qual é a recomendação de quem precisa ou não operar nas suas aulas, porém nos seus consultórios a conversa é outra, toda paciente que pisa lá acaba sendo operada, porque o professor disse que precisa operar, então ela não vai questionar. Então eu quero deixar nesse vídeo claro, e isso não sou eu que estou dizendo, não é minha opinião, isso é consenso das grandes sociedades mundiais de endometriose, o que os guidelines de endometriose do mundo dizem, e é o que está aqui nesse e-mail do Einstein também, quais são as situações em que a cirurgia de endometriose é de fato indicada, considerada necessária, que a gente tem total respaldo para indicar. A primeira delas é a mulher que depois de uma tentativa de tratamento clínico, né, já tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, mais em detalhes sobre o tratamento da endometriose, mas a princípio toda mulher com endometriose é para ser tratada para não menstruar, com alguma opção de tratamento para bloquear as menstruações. Isso é o tratamento mais básico da endometriose, que para cerca de 2/3 das mulheres vai ser suficiente para controlar os sintomas e ela não necessariamente precisa da cirurgia. Agora, algumas mulheres, esse 1/3 que mesmo tomando as medicações, tem muitas dores, essa é uma indicação inquestionável. Ou por vezes a mulher que até melhora um pouco da dor, mas no acompanhamento as lesões de endometriose continuam progredindo, continuam crescendo, também é uma clássica indicação cirúrgica. Outras situações de lesões de endometriose em alguns pontos específicos da pelve,
que são atípicas, não são a maioria dos casos, é uma minoria, lesões na via urinária, nos ureteres, no apêndice, em algumas regiões do intestino causando obstrução, porque o local mais comum que a endometriose pode acometer dos intestinos é o reto sigmoide, e lá é uma região que não necessariamente precisa ser operada, mas quando então tem essa condição de lesões nessas regiões, a gente, para saber isso, tem que fazer um bom exame detalhado, um mapeamento, um exame para endometriose, que é um outro assunto, tenho também vídeo detalhado aqui no canal. O endometrioma de ovário, que é o cisto de endometriose, que pega o ovário volumoso, acima de 6 centímetros, é uma indicação cirúrgica sempre, e na grande maioria dos casos o endometrioma não é isolado, ele está associado a outras lesões de endometriose profunda na pelve, e algumas situações que a endometriose causa infertilidade, que o casal tem dificuldade para engravidar e mesmo depois de uma fertilização assistida, ou mais de uma, não obteve sucesso, a cirurgia sim pode trazer algum benefício, principalmente nas mulheres que além de infertilidade têm a questão de terem dor. Então a cirurgia é o que resolve de forma definitiva a endometriose, que mais melhora a dor. Quando a cirurgia é bem realizada, que isso é uma outra questão, ela tem que ser feita em centros especializados com profissionais que têm formação para operar endometriose, que é uma curva de aprendizado longa, e o ginecologista geral, mesmo o laparoscopista que não tem experiência com isso, não, via de regra, não tem a qualificação mais apropriada para fazer essas cirurgias. Então essas são as situações principais em que é necessária a cirurgia, que o benefício da cirurgia é maior do que o possível risco. O risco é muito baixo, tá, pessoal? Quando a cirurgia é realizada por bons profissionais, num hospital seguro, mas existe, obviamente, sempre um risco e a gente tem que estar respaldado na indicação cirúrgica para a possibilidade disso eventualmente acontecer e porque por uma questão, obviamente, ética, a gente só deve operar quem vai se beneficiar da cirurgia. E hoje já é bem conhecido, como eu falei, nas diretrizes do mundo todo, está claro as mulheres que de fato vão se beneficiar da cirurgia da endometriose. O que a gente sempre recomenda é que mulheres com endometriose suspeita ou já confirmada tenham avaliação e orientação de especialistas em endometriose. Isso faz toda a diferença. Isso é para que a gente saiba exatamente o que a mulher tem sem necessidade de operar. E uma coisa que antigamente se fazia, chamada laparoscopia diagnóstica, que era, vamos então fazer a cirurgia para ver o que tem. Isso só seria assim, ok ser realizada realmente num contexto em que não tem o que fazer, não tem como ter acesso a um bom exame diagnóstico, é o que sobra, pode ser uma opção, mas com certeza ela é uma opção ruim, não recomendada hoje em dia, porque os exames de imagem para endometriose avançaram muito, porém a gente que lida com isso vê muito na prática que existe muita discrepância de achados do exame se ele não for feito por profissionais qualificados, experientes, que sabem ver endometriose, coisa que o radiologista geral, que vai lá dar um ultrassom, mesmo uma ressonância magnética, não tem formação para isso. Então espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você está interessado nesse assunto em endometriose, eu tenho aqui no canal vários outros vídeos em que eu explico mais em detalhes sobre essa condição. Como eu falei, é a minha formação principal, a minha atuação. E fica o convite então para conhecer os outros vídeos do canal, se inscreva aqui também, mande para outras amigas que podem estar nessa mesma situação e se beneficiar dessa informação. Um forte abraço e até mais.